E aí, pessoal, tudo certo? Este material que a gente preparou é um projeto da InfoSec BR News, o nosso canal de notícias de cibersegurança aqui da InfoSec BR. Ó, antes da gente mergulhar no assunto de hoje, já vou pedir aquela força, segue o canal e deixa aquele like para apoiar nosso trabalho. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo análises como esta aqui. Olha, para quem é desenvolvedor, um assistente de codificação com inteligência artificial é praticamente um braço direito, né? Um copiloto ali que sugere código, acelera o trabalho, enfim, é uma mão na roda. Mas e se esse seu copiloto pudesse ser, digamos assim, sequestrado? Pois é, acabaram de descobrir uma nova classe de vulnerabilidades que, sinceramente, muda completamente as regras do jogo para a segurança dessas ferramentas que a gente aprendeu a confiar tanto. Tá, então vamos direto ao ponto. A gente está falando de mais de 30, isso mesmo, 30 novas falhas de segurança. Elas foram agrupadas sob o nome de iDisaster, um trocadilho com IDE e desastre, que já dá uma boa ideia do tamanho do estrago. E o que mais assusta nisso tudo, elas afetam algumas das ferramentas de programação com IA mais famosas e usadas no mundo todo. Essa frase aí do Ari Marzuki, que foi o pesquisador que descobriu tudo isso, resume perfeitamente a gravidade do negócio. Ele disse basicamente que o mais chocante foi ver que os mesmos tipos de ataque funcionaram em todas as ferramentas de IA que eles testaram. Sabe o que isso significa? Que não é um probleminha isolado aqui ou ali. É algo sistêmico, que expõe uma falha na própria maneira como a gente está integrando IA nos softwares hoje em dia. No coração do iDisaster existe uma cadeia de ataque muito esperta, dividida em 3 partes. É um método que transforma aquele assistente que te ajuda todo dia em uma arma contra você. Vamos entender direitinho como isso funciona. O ataque começa com o que a gente chama de injeção de prompt. Basicamente, o invasor engana a IA para ela seguir as ordens dele. Depois, ele explora a capacidade que esses assistentes têm de agir sozinhos, sem que a gente precise ficar aprovando cada passo. E aí vem o golpe final. A IA, já dominada, usa as próprias funcionalidades legítimas da IDE para rodar comandos maliciosos. E aqui está o pulo do gato, a parte realmente genial e assustadora desse ataque. O que faz o iDisaster ser tão diferente é que ele não procura por um bug, uma falha no sistema. Não, ele pega as funcionalidades normais, legítimas, da sua ferramenta de desenvolvimento e transforma elas em uma arma. Pensa só, os recursos que foram criados para ajudar acabam virando caminho para roubar dados e executar código malicioso. Certo, mas e na prática? Como é que essa teoria toda vira um perigo real? Porque, gente, isso aqui não é só um exercício de imaginação. As consequências são bem concretas e estão afetando ferramentas que milhões de desenvolvedores usam diariamente. Olha só o tamanho do impacto. Ferramentas super populares como o GitHub Copilot e o Cursor foram afetadas. As falhas são tão sérias que até receberam identificadores CVE, que é tipo o RG de uma vulnerabilidade reconhecida mundialmente. Elas permitem desde o roubo de dados sensíveis até a execução remota de código, ou RCE, que em bom português significa entregar o controle da sua máquina para o invasor. Resumindo, as consequências são severas. Um criminoso pode roubar senhas, chaves de API, o código-fonte inteiro de um projeto. E o pior de tudo, muitas vezes isso acontece debaixo do nariz de quem está usando, sem perceber nada. Sabe por quê? Porque muitas dessas IAs vêm configuradas de fábrica para aprovar automaticamente que arquivos sejam alterados, abrindo uma porta gigantesca para ataques silenciosos. Tá, o cenário é preocupante, a gente já entendeu. A grande questão agora é o que dá para fazer. A boa notícia é que sim, existem passos práticos que a gente pode tomar para diminuir esses riscos. Isso vale tanto para quem usa as ferramentas quanto para quem desenvolve. Então a gente tem recomendações para os dois lados da moeda. Para quem é usuário, a palavra de ordem é desconfiança saudável. Ou seja, só use essas ferramentas em projetos que você realmente confia e fique de olho nas conexões que elas fazem. Já para a galera que desenvolve essas IAs, a conversa é mais técnica. Aplicar o princípio do menor privilégio, usar sandboxing para isolar os processos num ambiente seguro e, claro, testar a segurança. Então vamos reforçar os pontos mais importantes para quem está usando essas ferramentas no dia a dia. Pense nisso como um checklist de segurança, ok? Primeiro, só use os agentes de IA em projetos e arquivos que você conhece e confia. Segundo, só se conecte a servidores confiáveis. Terceiro, fique sempre de olho nesses servidores, veja se algo mudou. E por último, sempre revise manualmente qualquer coisa que venha de fora como uma URL antes de deixar a IA usar. Sabe, esses ataques forçam a gente a dar um passo para trás de olhar o cenário completo.
Integrar a IA num software que já existe não é só colocar uma funcionalidade nova e bonitinha, é na verdade introduzir uma categoria inteiramente nova de riscos de segurança, e isso exige uma mentalidade completamente nova. E é exatamente aí que entra esse conceito que o pesquisador chamou de Secure for AI, ou seguro para IA. A ideia é simples, mas poderosa. Não adianta você ter um software seguro e só plugar uma IA nele. Você precisa pensar na segurança desde o começo, já imaginando as maneiras como aquela IA pode ser enganada, manipulada e usada para o mal. É uma mudança de paradigma na forma como a gente pensa segurança. Essa outra fala do Marzouk bate exatamente nessa tecla. Ele diz que conectar esses agentes de IA em aplicações que já existem cria riscos novos, riscos emergentes. É isso. Pegar uma ferramenta antiga e só espetar uma IA nela, sem repensar todo o modelo de ameaças, abre a porta para problemas de segurança que a gente nem imaginava que existiam. E isso tudo nos deixa com uma pergunta que fica no ar, né? O e-disaster parece ser só a pontinha do iceberg. À medida que a IA vai se tornando parte de tudo que a gente usa, que outros perigos que hoje a gente nem consegue enxergar vão começar a aparecer? E aí, curtiu essa análise? Se sim, para não perder os próximos conteúdos, já se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, segue a gente lá no Instagram, é @infosecbr, e também procura a gente no Spotify. E olha, o seu like, o seu comentário e a sua avaliação fazem uma diferença enorme, de verdade. Ajuda muito o nosso trabalho a chegar em mais gente que se interessa por cibersegurança. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.